Doutor Roberto, você abriu um startup na área médica. Então, eu fiz minha graduação, né, na computação, depois eu fiz a graduação, um mestrado na elétrica. Então, nessas duas áreas eu me especializei na área de exatas, né? Me especializei na área de computação, na área de análise de dados, né? Aprendi bem, melhor assim, a parte de estatística, a parte de matemática, né? Então, eu já dominava bem essa parte de analisar dados, criar programas de computador. E depois eu fui fazer um doutorado na genética, né? Então, na genética tem também a geração de muitos dados, né? Então, eu fiz o doutorado na genética, fui para os Estados Unidos, fiquei lá por anos, 4 anos, né? Trabalhando com genética também, genética humana. Então, nesse período, eu comecei a trabalhar com alguns casos de pessoas que tinham alguma condição intelectual, né? Relacionada ao autismo ou que tinham autismo. Eu comecei a olhar para esses dados e às vezes eram dados de pessoas, tá? Dados genéticos, que eram pessoas que não tinham diagnóstico. Então, em alguns casos, eu encontrei as mutações genéticas, né, no genoma que aparentemente causavam, né, a condição da pessoa. Então, daí, como eu peguei uma prática, uma experiência com isso, então a gente viu que depois a gente poderia usar essa capacidade, né, não só minha, mas do laboratório, que o laboratório começou a ter essa característica de conseguir pegar dados genéticos e ajudar no diagnóstico das pessoas. Então, o laboratório viu que a gente tinha essa capacidade, né? Então, no Brasil já tinha um grupo que estava já pensando em fazer uma startup, né, de autismo, né? Então, tinha um grupo que já era ligado com autismo, já tinham famílias de pais, né, que tinham crianças dentro do espectro autista ou condições sindrômicas, né, condições que eram relacionadas a isso. Então, a gente se juntou, né, para formar uma startup para tentar fazer com que aquilo que a gente conseguiu fazer na universidade, no laboratório, a gente conseguisse fazer via uma startup, né? Uma startup é um tipo de startup que é chamado de social enterprise, né? Que é uma companhia social que ela tenta, não é visado somente para lucro, né? Mas principalmente para que uma parte do lucro, ela consiga doar para a sociedade, né? Fazer exames a baixo custo, né? Então, essa startup, na verdade, então, ela surgiu de pesquisadores, tá, que já conheciam bem sobre a área de autismo, a área de condições neurológicas, tá? A gente tinha um conhecimento grande que está na universidade, né? Geralmente a universidade tem muita informação, né? Os cientistas estão lá, que são as pessoas que têm, têm muita informação, né? E a gente queria traduzir isso para a sociedade, né? Então, oferecer um serviço para a sociedade, então a startup oferece esse tipo de, de, de serviço, que é fazer diagnóstico genético, né? A diferença é que no momento que a startup foi criada, não existia nenhuma, ainda não tem, né, uma startup no Brasil, um laboratório, que faça o diagnóstico de pessoas com autismo, por exemplo, tá? Que seja formado por um grupo especialistas na área, né? Então, o que existe são laboratórios generalistas, né? Que fazem diagnóstico genético de câncer, de autismo, de doenças cardíacas, diabetes, tá? Elas fazem de várias doenças. Então, nós, no nosso caso, a gente decidiu abrir porque não existia nenhuma especializada só para autismo, né? Então, a nossa é especializada, ainda continua sendo a única do mundo ainda que é especializada, todo grupo tem experiência, tá? São pessoas de diferentes áreas, tá? Porque para fazer análise genética, apesar de eu ter falado da parte da minha formação, né? Envolvem médicos, envolvem biólogos moleculares, super especialistas, né? Que vão ajudar a fazer a curadoria dos dados, né? Porque basicamente se eu tenho um transtorno mental, né? Um autismo, por exemplo, e eu tenho a minha dúvida bom, qual que é a mutação genética que vai causar aquela condição na pessoa, né? Então, se eu encontrar uma mutação naquela pessoa, eu tenho que ser capaz de analisar a mutação, ver em qual parte do DNA aquela mutação está
e associar aquela parte do DNA, verificar se eu tenho um gene que está lá, eu tenho uma proteína, né, que é gerada a partir daquele local, e aquela proteína verificar se é uma proteína importante para o desenvolvimento do cérebro, né. Então, se eu conseguia identificar essas informações e fazer esse levantamento bem adequado, tá, com uma curadoria bem feita, então vou conseguir associar a mutação com a condição da pessoa. Então, essa foi a startup que a gente criou, né, que a gente fundou. Ela tá sediada em São Paulo, né? Então, a gente ainda está sempre introduzindo novos conhecimentos científicos, né? Como foi essa sensação de empreendedorismo aqui no Brasil? E nos Estados Unidos, como que isso funciona? A diferença entre fazer a companhia, a startup no Brasil e nos Estados Unidos é bem diferente, né? Primeiro, por causa da regulamentação dos países, né? No Brasil, basicamente, você consegue abrir um laboratório, tá? Sendo que uma parte dos exames genéticos, uma parte da análise, geração dos dados, você consegue fazer em parceria com outros laboratórios, né? Nos Estados Unidos, para você fazer isso, você tem que internalizar 100% do laboratório, tá? Então, tem uma regulamentação que é diferente, tá? Então, para nós que somos uma empresa brasileira, seria um pouco mais difícil, né? A gente chegou a abrir uma empresa nos Estados Unidos também, somente para verificar a viabilidade de abertura lá, de oferecimento do serviço. Então, a gente observou que, na verdade, por causa das regulamentações, da cultura do tipo de mercado, então, os Estados Unidos a gente decidiu oficializar a abertura para o futuro. Tá? Então, a gente tem laboratórios parceiros lá, mas só que não é um laboratório da TISO, tá? Então, a gente viu que tem essa grande diferença, né, da regulamentação, que é o ponto-chave, assim, que determinou que a gente não deixaria um laboratório aberto nos Estados Unidos. Tá? No Brasil, outro fator também é que tem o fator idioma, né? O fator de você conhecer o país que você vive, né? Então, isso favorece, fica muito mais fácil, né? Você fazer a abertura da empresa. Apesar das regulamentações aqui serem, talvez, um pouco mais difíceis que nos Estados Unidos, né? Sobre alguns aspectos. Por exemplo, as agências que regulamentam a abertura de empresas aqui são um pouco mais difíceis, né? A burocracia aqui no Brasil é muito grande, né? Só que, ao mesmo tempo, o fato de todos, da grande maioria das pessoas envolvidas com a fundação morarem no Brasil e já conhecerem a cultura do país, conhecerem as famílias, inclusive, que precisariam desse serviço, né? Então, isso foi o fator determinante, tá? Então, o Brasil se tornou, basicamente, o ponto para a gente se estabelecer, para solidificar, né, estruturar bem a companhia, para depois a gente ir para uma outra cultura.